Quero cumprimentar os irmãos e irmãs em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, a Bíblia diz que o choro pode durar a noite toda, né? Mas a alegria vem pelo amanhã. Eu gostaria só de fechar o testemunho pela manhã, que compartilhamos do pesadelo que vivemos durante 4 anos. Um grande pesadelo. Mas Deus sempre nos conduz em triunfo por causa de Jesus. E Deus, Ele cuida de maneira tão especial, tão diferente, de maneira surpreendente, que nos faz acordar do pesadelo para um sonho maravilhoso e extraordinário. E Deus, no ano passado, presenteou a minha esposa e a mim, a nossa família, com um sonho que nos meus maiores e melhores sonhos eu jamais podia imaginar. E Deus nos concedeu aquele alívio. É como que se Deus dissesse assim, ó, você está sofrendo muito, mas eu vou lhe fazer um carinho. E nos deu a oportunidade de conhecer 2 países da Europa. Meus amados, que sonho. O pesadelo eu queria que acabasse logo, mas os 15 dias na Europa eu queria que congelasse. Fomos para Espanha, Sevilha, Madrid, Toledo, Granada, Salamanca, depois Lisboa, Cascais. Aí vai. Que sonho extraordinário. Que presente maravilhoso. Eu jamais imaginava que um matuto do interior de Pernambuco, lá de Caruaru, fosse parar nas Europas. E para completar, o nosso filho mais velho está bem encaminhado para recomeçar a sua vida em um outro país. O do meio passou num curso na Universidade Mackenzie. E o mais novo, que é o mais baixinho, magrinho, de menos peso, terminou o ensino médio, passou em primeiro lugar em Química Industrial, na Federal, em Biomedicina, e agora tentou o CPOR, de 2.500 inscritos, ficou em primeiro lugar, com o peso mínimo tolerado pelo Exército, e ele está empolgadíssimo. É assim que Deus faz. Portanto, se você está na luta, na prova, não esqueça do que falamos, vai passar. E Deus sempre nos conduz em triunfo. E eu quero só fechar agradecendo aos irmãos e às irmãs, porque eu sei que vocês oraram pela nossa família. Nós fomos alvo de uma tentativa diabólica para destruir o nosso ministério, destruir a nossa família, destruir todo o nosso trabalho. Mas o diabo se levanta contra nós, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Bendito seja o nome do Senhor. E volto a repetir, não existe em nós, na nossa família, mérito nenhum, porque Deus nos faz conduzir em triunfo por causa de Jesus. Então, se você tem a Jesus, se você crê em Jesus, se Jesus lhe pertence, você pertence a Ele, então você também está destinado a ter uma vida triunfante para a glória do seu próprio nome. E é como o presbítero estava compartilhando, não é que Deus nos conduz ao triunfo, como se fosse só no final da nossa vida, da nossa história, mas nos conduz em triunfo, na nossa caminhada, Ele nos abençoa com vitórias especiais e específicas na nossa caminhada de vida. Não é de derrota em derrota, mas é de glória em glória, para o louvor do nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, irmãos. Eu sei que vocês oraram e eu tinha que dividir com vocês essa vitória, esse sonho maravilhoso. Vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 3, e eu vou tentar ser mais resumido hoje à noite, mas há algumas verdades que estão queimando no meu coração. E eu ouvi de um pastor que as provações da vida,
elas existem para nos lembrar de que nosso mundo nossa pátria não é esta. Mas eu penso também, queridos, que as provações que passamos nos faz a pensar fora da caixa, nos faz pensar fora da religiosidade. E tudo que nós passamos tem servido para a gente pensar um pouco diferente, com um olhar diferente de algumas condutas e posturas nossas, que muitas vezes são religiosas e que não tem a ver com a Bíblia e com Jesus, mas com a concepção religiosa. E no meu coração queimou muito grande para falar algumas coisas que nós vamos estar falando aqui, compartilhando com os irmãos. Êxodo, capítulo 3, versículo de 7 a 12. Vamos fazer essa leitura alternadamente. Eu gostaria de ouvir a participação de todos. Leamos alternadamente. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os têm oprimido. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Amém. Eu peço que você permaneça sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler outros textos. Vamos orar. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu te peço para que tu me enchas com o Espírito Santo, Senhor, para que eu possa pregar a tua palavra com fidelidade, para que eu possa pregar a tua palavra com unção, para que eu possa pregar a tua palavra, Senhor, aquilo que realmente o Senhor tem a revelar na sua palavra. Nos livra de discurso religioso, livra-nos disso, Senhor. Nós queremos e desejamos palavras vivas do céu. Enche-nos, Senhor, a todos nós com teu Santo Espírito, para compreendermos a tua palavra e para vivermos a tua palavra. E naquilo que nós precisamos de mudança, Senhor, nos capacita para mudar. Naquilo que é responsabilidade nossa, na mudança, que o Senhor nos dê a graça de mudarmos. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados, esse texto diz que Deus apareceu a Moisés. E apareceu de uma maneira extraordinária. Todos nós gostaríamos de ter uma experiência como essa. Certamente Moisés ficou encantado, admirado com essa experiência que Deus lhe proporcionou. E é interessante que Deus chama Moisés pelo nome, e 2 vezes: Moisés, Moisés. E Moisés responde, há um diálogo, há uma conversa do homem com Deus, Deus com o homem. E Moisés responde: eis-me aqui, Senhor. Quando Deus chama, quando Deus fala, cita o seu nome e imediatamente ele diz: eis-me aqui, Senhor. Que privilégio extraordinário, maravilhoso. O Senhor conversa com Moisés. Vamos analisar essa conversa. Vamos para o texto. Primeiro, Deus descreve uma situação de dor e de muito sofrimento do seu povo. Deus compartilha isso com Moisés. Veja aí o versículo 7. Vamos ler todos juntos. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Veja a conclusão do versículo 7. Olha o que Deus diz para Moisés. Vamos ler todos juntos. Conheço-lhe o sofrimento. E aí, depois dessa narrativa de Deus a Moisés, Deus revela a Moisés o que Deus pretendia fazer. E aí o versículo 8 está claro. O que é que Deus pretende fazer? Leamos todos. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite
e mel. E é nesse momento que Deus diz: eu vou fazer isso, Moisés, mas é através de você. E aí Deus revela a missão que ele tinha para Moisés. No versículo 10, vamos ler? Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Veja que narrativa, que história, que experiência extraordinária. Mas eu quero chamar a sua atenção, meu querido irmão e irmã, para a atitude de Moisés, para a reação de Moisés, para a resposta de Moisés. Diante de uma experiência tão extraordinária, veja aí o anticlímax sendo estabelecido por Moisés. Versículo 11, vamos ler todos? Então disse Moisés a Deus: o que Moisés diz? Que loucura é essa? Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Quem sou eu? Meus amados, que atitude desastrada essa de Moisés? Quem sou eu? Moisés depois se transforma num dos maiores líderes que o mundo já viu. Estudado no mundo corporativo como exemplo de liderança e de estratégias e coisas mais. Mas nesse momento, nessa experiência que ele teve com Deus, nesse espaço de tempo da história de Moisés, a atitude dele foi terrível. Quando a gente olha a vida de Davi, nós vamos ver uma atitude diferente, totalmente diferente. Diante do gigante, Davi se oferece. Davi não é chamado para combater, para enfrentar o gigante, ele se oferece. Deus chama Moisés, Moisés diz: quem sou eu, Senhor? Davi tem oposição, tem palavra de desânimo, a começar dos próprios familiares. Mas Davi se posiciona, e Davi expressa uma verdade que todos nós temos que ter no nosso coração: com a ajuda de Deus eu vou vencer, com a ajuda de Deus eu vou destruir esse filisteu, esse gigante filisteu, com a ajuda do céu, com a ajuda do alto, com a ajuda do Senhor. Moisés é escolhido por Deus, é chamado por Deus, mas ele responde: quem sou eu? Agora, veja o versículo 12, o que é que diz, meus amados? Veja o versículo 12, vamos ler? Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Pronto, não precisava mais nada. Aqui era suficiente para Moisés dizer: envia-me a mim, Senhor, eu vou. Mas não é isso que acontece. Moisés endurece o coração, Moisés reluta. Agora vá para o capítulo 4, por gentileza. Capítulo 4, avança um pouquinho, versículos de 10 a 13. Aí nós vamos ver a continuação desse diálogo. Veja a narrativa, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falastes a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor, versículo 11, vamos ler todos juntos? Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, o surdo, ou que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor, Moisés. Eu que criei todas as coisas do nada. E eu estou dizendo: vá que eu vou com você. E aí, versículo 12. Vai, pois agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Veja a promessa de Deus, numa conversa direta, meus amados. Eu vou com você, eu vou ensinar você a falar, eu vou suprir as suas necessidades, a sua carência, deficiência, eu vou suprir. A resposta de Moisés, versículo 13, vamos ler todos? Ele, porém, respondeu:
Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Amados, sabe o que é isso? Numa palavra coloquial, isso chama-se coitadismo. Isso chama-se coitadismo. E o pior que nós constatamos, que o coitadismo não só está resumido à vida de Moisés. Tem muitos cristãos que também têm tido esse mesmo comportamento de coitadismo. Quem sou eu? Quem sou eu? Há 3 sentimentos que eu gostaria de destacar no coitadismo. Um é o sentimento de incapacidade. É quando a pessoa não se acha em estado de fazer alguma coisa, se acha inábil, insuficiente, inapto. Um outro é o sentimento de pessimismo. A pessoa tende a antecipar o que pode dar errado. Para ele sempre há obstáculos e dificuldades, ele não vai conseguir. Não aconteceu nada, mas ele já está prevendo que não vai dar certo. Nem tenta. E há também o sentimento de conformismo. Não tem jeito, eu não consigo. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Gabriela, sempre Gabriela. Meus amados, nós estamos em um mundo com muitas demandas. Nós somos cidadãos do céu, a nossa pátria é celestial, mas nós temos responsabilidade com a nossa cidadania terrestre. Nós não podemos ficar alienados das demandas do dia a dia, da sociedade em que nós convivemos, das pessoas com quem nós nos relacionamos. Nós não podemos viver alienados de todas as demandas sociais. E o mundo está cheio de demandas. Demandas sociais. Meus amados, há pessoas vivendo em miséria no nosso país. A televisão está mostrando lá na Venezuela, o pessoal comendo lixo, bebendo água de esgoto. E aí nós ficamos escandalizados, mas isso também acontece no nosso país. Às vezes acontece no nosso estado. As situações sociais de miséria, elas são assustadoras, meus queridos irmãos. Assustadoras. Há demandas relacionais, há pessoas vivendo com mágoas, com ressentimentos, com ódio no coração, desejando o mal do outro. Há demandas emocionais, há pessoas tirando a própria vida. Nós temos história de adolescentes, de jovens, de pessoas adultas e às vezes com uma boa formação acadêmica, de currículo, mas tirando a vida perdeu sentido. Há demandas emocionais tremendas, terríveis. Há demandas políticas, a corrupção, a sede de poder, o desejo de juntar dinheiro e o dinheiro do outro para si próprio. Há demandas jurídicas, a injustiça, ela é... Se você quiser conhecer o que é a justiça, espero que você não conheça, precise dela, para você ver o quanto ela é cara, ineficiente e tardia. É algo, são demandas, e infelizmente hoje nós estamos vivendo num país em que a Corte Suprema, que deveria ser a Corte que iria nos dar uma segurança jurídica, é ela que está estabelecendo insegurança jurídica, uma inquietação em todo o nosso país. Há demandas familiares. Nós estamos vivendo num processo, e já vem há algum tempo, de desconstrução da família e da moral judaica cristã. E essa desconstrução, ela não é aleatória, ela não é casual. Ela não está acontecendo aqui porque nós estamos vivendo nos finais do tempo. Não, ela é intencional. Eu sugiro que você leia o livro Comunista Exposto, e você vai encontrar as 45 propostas, fundamentadas em Gramsci, na escola de Frankfurt e na ideologia marxista. E está descrito lá com detalhes qual é o objetivo e quais são os objetivos em relação à demanda social, às pessoas, educação, imprensa e família. E na meta 40, escuta o que diz essa meta.
E escuta o que diz esse propósito, esse alvo: desacreditar a família como uma instituição e encorajar a promiscuidade e o divórcio fácil. Isso é uma meta estabelecida e que já foi implantada no nosso país e muitos outros países. Algum tempo atrás, se divorciar era uma coisa complicada, hoje é a coisa mais simples que existe. Nós, há pouco tempo atrás, tínhamos uma concepção e ideia de família. A família tradicional, hoje nós temos várias configurações familiares, e sendo aceitas e incentivadas. Amados, há demandas ideológicas terríveis no nosso país, não só, mas fora. Mas nós somos responsáveis principalmente pela a nossa casa. Amados, tantas coisas nós poderíamos descrever aqui. Mas o que Deus falou para Moisés, Deus fala para mim e Deus fala para você. Conheço-lhe o sofrimento. O que Deus conhecia acerca de Israel, Deus conhece acerca do povo brasileiro. O que Deus disse que ia intervir e agir para libertar aquele povo, há séculos passados, esse Deus diz ainda hoje que quer intervir e mudar a história do nosso país, do nosso povo, da nossa nação. Vem agora, e eu te enviarei. Foi a palavra de Deus para Moisés. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Essa é a igreja. Esta é a palavra de Deus para a igreja presbiteriana do Farol, na comemoração dos seus 33 anos. Eu serei contigo. Eu serei contigo. Graças a Deus, porque a igreja ela já está envolvida com projetos específicos para a família, para a juventude, para as crianças, a defesa da família tradicional, a defesa dos valores e da ética cristã, judaica. Ele já está fazendo isso. E a palavra de Deus que eu tenho para essa igreja é: continuem e avancem mais e mais, porque o Senhor quer usar essa igreja para a sua própria glória. É a igreja que está fora das quatro paredes. Igreja fora das quatro paredes. Em Garanhuns, muitas vezes, quando a gente fazia os encontros, e aí domingo à noite não tinha quase ninguém na igreja, e eu alegre, feliz, porque eu sabia que estava todo mundo trabalhando nos encontros de casais e de jovens. Bendito seja o nome do Senhor. Quantas pessoas são alcançadas? Quantas pessoas são alcançadas? Amado, o mundo está do jeito que está, porque muitos de nós e muitas igrejas nossas têm agido como Moisés. Quem sou eu? Diante de tanta demanda, o que é que eu posso fazer? Alguns dizem: eu não posso fazer nada. Quem sou eu? Não sou nada, não sou ninguém. Isso é coitadismo. Nisso Moisés não nos inspira. Não se matricule nessa escola, saia dela hoje em nome de Jesus. Saia dessa escola hoje em nome de Jesus. Nós temos na Bíblia um outro exemplo. Isaías capítulo 6. Vá lá para Isaías, por favor. Versículo 1, e depois nós vamos para o 8. Veja o que está escrito: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Veja, uma experiência semelhante de Isaías à experiência de Moisés. Aí o versículo 8, vamos ler todos juntos. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Não existe coitadismo em Isaías, existe obediência, existe reconhecimento da soberania de Deus, existe confiança em Deus, existe consciência da importância da sua participação, existe consciência da importância de sua missão. Meus amados,
Isaías simplesmente tem a experiência e diz: olha, eu estou aqui, Senhor, me envia, me envia. Na vida experial, alguns estudiosos afirmam que o coitadismo tem origem em situações emocionais, ou em alguma deficiência física, mas vai ligado naturalmente ao que a pessoa entende de si e a visão que tem de si. Mas na vida espiritual, e nós estamos falando para a grande maioria aqui, para cristãos, na vida espiritual, queridos, o coitadismo pode ter origem em uma teologia equivocada da vocação e da capacidade humana. Na caminhada cristã, o coitadismo pode ter origem numa teologia equivocada da vocação e da capacidade humana. Quando falamos de competência, meritocracia, iniciativas humanas, nós não estamos tratando de soteriologia, de doutrina de salvação, de regeneração, porque isso é ato exclusivo de Deus. Amém, amados? Por isso, a salvação não é sinergista. E o que é que se ensina essa teologia? De que o homem tem participação nela, que o homem tem que fazer a sua parte, tem que colaborar com Deus, tem que ter essa sinergia, Deus e o homem na construção da sua salvação. A salvação não é sinergista, a salvação é monergista, é uma obra exclusiva de Deus. O homem sem Cristo está morto nos seus delitos e pecados, é escravo do pecado, da carne e de Satanás, e ainda está condenado por conta dos seus delitos e pecados. E um homem morto, condenado e escravo não tem poder de iniciativa, não tem mérito nenhum, não existe meritocracia diante do plano salvador de Deus. O homem sem Cristo está completamente perdido, condenado. Mas quando você pega Efésios capítulo 2, versículo 4, você vai encontrar uma palavrinha extraordinária, quando diz: mas Deus, segundo a sua riqueza em glória, com grande amor com que nos amou, nos deu vida em Cristo Jesus. A salvação é obra de Deus, é iniciativa divina, é Ele quem escolhe, é Ele quem chama, Ele é quem aplica a obra da regeneração e transforma a nossa vida, e nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Sem Cristo não éramos nada, não havia nada em nós que pudesse satisfazer a justiça divina, nada em nós, miseráveis pecadores. Mas agora a nossa história, ela foi mudada, ela é diferente, porque agora nós estamos em Cristo Jesus. E nós estamos selados com o Espírito Santo da promessa, somos a menina dos olhos de Deus, particular tesouro de Deus. Antes não éramos povos de Deus, mas agora somos povo de Deus, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido para proclamar as virtudes daqueles que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amados, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente está usando a linguagem hoje de estarmos em Cristo, numa linguagem que não estava quando nós estávamos sem Cristo. Vou dar só um exemplo. Tem uma música do nosso que os corais cantam, e é uma música extraordinária, muito bela, bonita, extraordinária esse hino, Maravilhosa Graça. É bonito demais. Eu canto com muita vibração, só tem uma parte que eu não canto. É quando a estrofe diz assim: a graça maravilhosa, ela é maior do que a minha vida inútil. Eu digo: oxe, essa daí eu não canto não. Eu estou em Cristo e a minha vida não é inútil. Você está em Cristo? A sua vida não é inútil. Essa parte eu não canto. Lá na igreja eu mandei mudar, porque é uma questão de versão também. E aí nós mudamos a versão. É maior do que a minha iniquidade, é maior do que o meu pecado vil, a maravilhosa graça do Senhor. Aí é diferente. É diferente. Às vezes a gente está confundindo, queridos, e misturando as coisas. Hoje nós estamos em Cristo Jesus, a nossa vida é diferente. É diferente.
Não somos nada quando estávamos sem Cristo, no sentido de merecermos alguma coisa diante de Deus. Mas hoje, nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. E Deus atribuiu a nós responsabilidades com esse mundo. O Senhor diz: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas os guarde, os livre do mal. E essa oração tem como finalidade a ação, a missão que o Senhor estabeleceu para mim e para você. Amados, a responsabilidade humana é desenvolver o potencial dado por Deus. Tem muita coisa no nosso país, que às vezes a gente fica dizendo: não, é Deus que quer assim. Será que Deus quer assim mesmo? Às vezes eu fico perguntando: mas será que realmente Deus quer isso? Realmente Deus quer assim? Aquela cena que a gente viu na televisão do povo da Venezuela buscando água no esgoto para beber, eu fico: mas será que realmente? É claro que Deus é soberano, permite, tudo está no controle dele, ele permite, mas será que Deus decretou, Deus pré-ordenou, Deus diz: aquele povo naquela hora vai beber daquela água? É muito fácil para a gente, numa mesa, num jantar, num restaurante, dizer: isso aqui, ó, Deus separou isso. É muito fácil. E para aqueles que não têm nada? E para aqueles que estão na miséria? Mas tem muita coisa que não podemos atribuir a responsabilidade de Deus, mas a responsabilidade humana, a omissão humana, a omissão da igreja, a nossa omissão. Eu li, alguns anos atrás, que a Holanda estava fechando algumas cadeias, igualzinho aqui no Brasil, igualzinho, fechando cadeias, não tem gente para ir para lá, fecha. Aqui, precisa dizer alguma coisa? Eu pergunto, aí vem uma pergunta, vem uma reflexão: Deus ama mais a Holanda do que eu amo o Brasil? Deus cuida melhor da Holanda do que cuida do Brasil? É isso? Lá não tem essa criminalidade toda, porque Deus cuida melhor de lá e daqui não? No índice global de países pacíficos, em 2015, os 5 países bem colocados: Islândia, em primeiro lugar; Dinamarca, Austrália, Nova Zelândia, Suíça e Portugal em 11º lugar. Em 2016, Portugal já desce para a quinta posição. Em 2017, 3º lugar, ficando Islândia, Nova Zelândia, Portugal, Austrália e Dinamarca. Como eu falei no começo, Deus nos deu esse presente de irmos e conhecer Portugal. Dá gosto andar nas ruas. Há segurança. Você vai para o centro de Lisboa e você não tem medo. Você anda tranquilamente. Vá para o centro aqui de Maceió, lá do Recife. Quando eu saio no Recife, eu não levo nada, nem relógio, nada, porque você já tem a perspectiva de que a qualquer momento você pode ser assaltado. Você vai para esses países, em termos de limpeza. Nós fomos com um casal, um amigo, estávamos em Nerja, olhando o Mediterrâneo, e de longe ele viu um pedaço de papel, porque estava tão limpo que aquele papel se destacou, e ele correu e foi lá, pegou o papel e jogou no lixo. Eu pergunto: Deus ama mais esses países do que o Brasil? Deus cuida melhor desses países do que o Brasil? Vamos analisar alguns fatos recentes. Japão: após o tsunami, o povo comprava somente o essencial para não prejudicar o próximo. Estados Unidos: após o furacão Katrina, o comércio vendia bens a preço de custo para a população. França: depois dos atentados terroristas, os táxis faziam corridas grátis para a população. Brasil: greve dos caminhoneiros,
Gasolina vendida a 9,99, quase R$10. Batata teve um reajuste de 90%. E alface, um molhozinho por R$7. O que é isso, queridos? É porque Deus ama mais, porque Deus cuida mais? Ou é a nossa responsabilidade, é a nossa educação? E quando eu falo educação, eu não falo somente livros e uma educação formal, acadêmica. Porque se a formação acadêmica resolvesse o problema da ética e da moral, a roubalheira no Congresso Nacional não existia. E o que tem de graduado, pós-graduado e doutores ali é um absurdo. Está uma nata em termos de intelectualidade, mas de moral baixíssima, porque falta estrutura familiar e, acima de tudo, falta temor a Deus. Falta temor a Deus. Está querendo resolver os problemas do Brasil, aonde realmente não resolve. É importante sim. Mas só se resolve, queridos, se Deus for colocado em primeiro lugar, se o temor a Deus e se a estruturação familiar ela for reconstruída. E eu penso que no Brasil só precisa mudar 2 leis para que a gente possa melhorar e melhorar muito. Primeira é a lei de Gerson. Os irmãos conhecem a lei de Gerson? Conhecem. Às vezes a gente está nela, vivendo ela e vive por ela. É aquela que tenta tirar vantagem em tudo. E a outra lei é a lei do jeitinho. E o Brasil e o brasileiro é o único país que tem a cultura do jeitinho. E nós queremos dar um jeitinho em tudo. É por isso que a coisa fica totalmente desorganizada e destruturizada. Amados, o coitadismo foge e nega a sua responsabilidade. Igreja do Senhor Jesus Cristo, filho de Deus, filha de Deus, seja excelente no que você faz, seja proativo, seja empreendedor, empreendedora. É responsabilidade humana obedecer os mandamentos de Deus. Tem dois mandamentos de Jesus, 2 palavras de Jesus, que para mim sintetiza toda a nossa missão, toda a nossa responsabilidade, e revela o quanto nós temos sido omissos. O Senhor diz, lá no Sermão do Monte: vós sois o sal da terra. E para que serve o sal? Sal serve para dar sabor e para preservar. Então a igreja, quando realmente ela cumpre a sua missão, ela dá sabor e ela preserva a sociedade. Agora, o sal tem que sair do celeiro. O sal tem que sair do celeiro, ou do saleiro. Era para ver se estava todo mundo prestando atenção. O sal tem que sair do saleiro, meu. Ser crente aqui é bom demais, é bom, todo mundo é santo, é aquele amor, mas lá fora, no trabalho, em casa, na escola. Você quer saber a qualidade espiritual dos crentes, dos cristãos? Quer conhecer? Vá na tesouraria da sua escola e fique lá olhando. Vá na sala da coordenadora pedagógica, porque quando o cristão é contrariado, quando ele tem compromisso com Deus, ele tem a postura cristã. Mas, irmão, eu vejo cada coisa. É muito fácil ser crente dentro da igreja. Vós sois o sal, e o sal tem que estar junto. Aí alguém diz assim: olhe, não queira muita amizade com as pessoas do mundo não, porque para você não se contaminar. Ora, que sal é esse? Aonde as trevas são mais fortes do que a luz? Nós não temos que ter medo, coisa nenhuma. Nós temos que ter consciência que aonde estivermos, estamos em cumprimento à missão divina. E estamos para influenciar e não sermos influenciados. Agora tem uma outra coisa que Jesus diz. Essa daí é fogo. E eu gostaria que você dissesse assim: eu sou a luz do mundo. Você pode dizer? É pesado isso, né?
Eu sou a luz do mundo. Oxe, eu não. É Jesus. Mas quem foi que disse que você é a luz do mundo? Você é a luz do mundo. Sabe quem disse que você é a luz do mundo? Jesus. Não a luz originária, porque não temos luz de nós mesmos, não luz própria. A luz que vem de Jesus, mas nós estamos em Cristo e essa luz vem para nós. Ela se manifesta em nós, ela flora em nós. Mas a Bíblia diz, Jesus diz, você é a luz do mundo. Meu querido irmão, saia daqui com essa consciência que você é a luz do mundo. Nós temos a mania de transferir tudo para Jesus e eliminando as nossas responsabilidades. Não olhe para mim. Não é isso que as pessoas dizem? Olhe para Jesus. Como é que vai olhar para Jesus? Eu te explico como vai olhar para Jesus. Talvez você seja a última referência cristã que a pessoa possa ver, possa ler. A sua vida, seu testemunho. Você é sal, você é luz, nós somos luz. Amados, a evangelização não pode ser um simples evento. É importante ter os eventos, é extremamente importante. Importante a gente ir para a praça. Ontem foi extraordinário, foi encantador o que aconteceu ontem. Faltou a luz, o pastor teve a sabedoria, vamos para a praça, vamos louvar e vamos testemunhar lá fora. Extraordinário. Mas a evangelização é estilo de vida. Todos nós somos missionários, não precisa ir lá para a África, não precisa ir lá para a Europa, que está espiritualmente morrendo. Também é importante que vá, se Deus chamar, tem que ir. Mas aqui, aonde nós estamos, no dia a dia, na nossa casa, nós somos missionários, todos nós somos missionários. Em Coríntios o Senhor diz que o Senhor nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. Todo aquele que foi reconciliado recebeu o ministério da reconciliação. E aí, queridos, a igreja está completando 33 anos. A palavra de Deus é: vocês são sal, vocês são luz. Conheço o sofrimento do mundo e eu quero enviar vocês. Concluindo, o que Deus falou para Moisés, o Senhor fala para mim, o Senhor fala para você. Conheço-lhe o sofrimento, todas as demandas humanas. Vem agora e eu te enviarei. Igreja Presbiteriana do Farol. E o Senhor nos faz uma promessa: eu serei contigo. Você crê nisso? Amém. Agora qual é que vai ser a sua atitude? Coitadismo? Quem sou eu? Manda o pastor sério, Senhor. Ele sabe falar e fala bem. Manda o pastor Felipe, homem de Deus, jovem, está com gás todo. Manda o pastor Cruz, Robson Cruz, ele também é um homem de Deus. Manda outro, Senhor. Qual a minha importância, qual o meu valor, qual a condição que eu tenho de influenciar? Eu quero dizer uma coisa para você. Tem pessoas que o pastor Célio não tem acesso, o pastor Felipe não tem acesso, o pastor Robson não tem acesso. Só você tem. Só você tem. Só você tem. E é responsabilidade sua. Você pode, meu querido. Você pode. Você pode. Deus está com você. Você não sabe o que vai falar. Começa a falar que o Espírito Santo vai colocar as palavras em sua boca. Vai ser o coitadismo ou vai fazer a diferença para a glória de Deus? Concluindo, queridos, Moisés não começou bem. Talvez até hoje você não tenha tido essa postura de fazer diferença, de estar comprometidos com as grandes mudanças sociais e que devem se refletir em mudanças espirituais para a glória de Deus. Talvez até hoje você não tenha assumido esse compromisso. Talvez você tenha hoje, até agora, desfrutado em berço esplêndido a vida cristã, esperando a vinda de Cristo para você morar na glória, sem nenhum envolvimento com as questões que são de interesses do reino de Deus, que são interesses de Deus. Moisés não começou bem, e talvez você esteja nessa condição. Mas Moisés se tornou um dos maiores líderes que o mundo já conheceu. Deus usou Moisés. E Deus quer usar você. Gostaria que a equipe do louvor ministrasse um cântico e eu quero perguntar:
diante de todas essas demandas que nós temos, qual vai ser a sua atitude? Qual vai ser a sua postura? Deus diz: eu conheço o sofrimento, eu sei o que está abraçando no Brasil, eu sei o que está acontecendo lá nesse bairro em que a situação ainda é indefinida e que muitos podem perder as suas casas, o seu patrimônio. O Senhor conhece, mas eu quero enviar vocês. Eu quero enviar vocês. E o Senhor diz: eu vou ser com você. Qual a sua atitude? Qual a sua postura? Se hoje você quer assumir no aniversário da igreja compromisso com Deus, dizer: Senhor, envia a mim. Aonde eu estiver, eu quero cumprir a minha missão. Eu quero sair dessa condição de comodismo, de ser crente, esquenta banco. Eu quero fazer diferença para a glória do teu nome, Senhor. E eu quero ser usado pelo Senhor. Eu gostaria que você ficasse em pé, para a gente cantar e a gente orar. Se você quer diante de Deus assumir a sua missão dada por Ele, em nome de Jesus, fique de pé agora. Se você reconhece que o Senhor está lhe chamando, lhe convocando, lhe dando a missão de fazer diferença diante das demandas desse mundo. E se você quer dizer para Deus: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.